Olá, engreneiros! Muito prazer, sou Rony Demontier e está começando mais um EngrenaCast, o podcast que leva informação, entretenimento e história de vida. E hoje nós vamos conversar com a candidata a prefeita de Brumadinho, a Alessandra. Nós vamos falar de projetos, nós vamos falar muito da cidade de Brumadinho, vamos falar Brumadinho pós-rompimento de barragem, antes, mentalidade, visão. Esse que é o objetivo, o compromisso do EngrenaCast. Alessandra, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar muito sobre o que realmente o eleitor precisa saber. Você, como candidata, eu creio que você tem muita mentalidade, tem muita visão, e eu quero explorar o máximo disso, porque você tem um compromisso com os eleitores e eu tenho um compromisso também com o nosso público, que é informação e compromisso. Se apresente pra gente. Pois é, meu nome é Alessandra Cristina de Oliveira, sou conhecida politicamente como Alessandra Brumado, estou no meu 3º mandato consecutivo de vereadora, sou funcionária de carreira da prefeitura, trabalhei lá 8 anos antes de ser vereadora, agora trabalhei quase 2 anos como psicóloga, me afastei agora no período eleitoral. Já fui presidente da Câmara, sou procuradora da mulher em Brumadinho, a primeira procuradora da mulher que Brumadinho já teve na Câmara, né, no Poder Legislativo. Eu fui autora também do projeto, né, de iniciativa de criar isso na Câmara. Me perguntar quais são as bandeiras que eu tenho. Tenho várias, mas a principal é representar bem a população, dar ouvidos, né, escutar, né, o que a população traz como prioridade e entender o que eu tenho para oferecer, para representar. Então, hoje, eu me sinto muito feliz pela oportunidade de ser a primeira mulher na história de Brumadinho que vai disputar uma eleição para prefeita, e eu me sinto preparada hoje para assumir a gestão de Brumadinho, sabendo que é uma cidade que carece de muitas coisas, mas o principal é acolher, é cuidar, e isso eu sei fazer. Porque a questão financeira de Brumadinho, a gente sabe que é muito boa, mas a gente precisa de olhar para cada um cidadão de Brumadinho, depois que passou o crime da Vale, e falar assim: olha, pode contar que a gente vai te escutar, a gente vai te dar assistência, vai te apoiar, porque obra de reparação, ela pode reparar o externo, né, daquilo para Brumadinho, mas ela nunca vai recuperar aquilo que cada um de nós passamos depois. Passamos um dia do crime e estamos passando, porque só está começando, né? A gente está... sempre falo que a gente tem, a cada dia, se preparar para momentos piores em Brumadinho. E eu me sinto preparada para isso. E eu tenho a oportunidade imensa de ser esse novo em Brumadinho, né? Sim. Porque é a primeira mulher, é a primeira vez que alguém candidata. E vim num partido também que é novo, né? De transformação, que é o Partido Novo. Então, hoje eu me sinto muito honrada pela questão de estar nesse pleito e poder representar cada um, né, de Brumadinho, que às vezes tem vontade de participar da política, mas como é muito simples como eu, né, que não sou empresária, não tenho nenhum tipo de vínculo que não seja o trabalho, e hoje eu estou candidata contra o poder, contra o dinheiro, simplesmente com uma proposta de deixar um legado e dar a oportunidade para o eleitor de Brumadinho escolher uma pessoa para representar que não seja nem oposição extremamente e nem governo, uma pessoa Sim. que veio lá do chão de fábrica e quer ajudar Brumadinho, trabalhando, escutando e fazendo o melhor para atender a maioria. Candidata, quando a gente fala de Brumadinho, nós temos, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu quero ir para uma pousada, eu vou para Brumadinho. Parque Iotim, Brumadinho. Existe essa referência, uma cidade com um pouco mais de 40 mil habitantes. Quais que são... eu sei que são vários, mas hoje qual que é o maior gargalo, o maior problema na sua visão de Brumadinho? Em relação ao turismo, né, a gente precisa de implementar bem, porque a logística não favorece. A cidade hoje é uma cidade que está marcada por uma sujeira imensa, por obras de reparação. A gente tem que quebrar
essa cultura onde fala que depois da tragédia crime, né, a cidade é suja, a cidade tem risco. A gente precisa facilitar a questão do turista chegar em Brumadinho e não conhecer outros lugares tão lindos em Brumadinho, porque hoje a gente tem o maior parque, né, o Inhotim, hoje céu aberto, só que ele é pouco explorado, porque as pessoas ficam muito refém de chegar em Brumadinho e no Inhotim. Mas, por exemplo, a gente tem tanta coisa linda no nosso interior que a gente precisa de ampliar isso como uma questão que eles conheçam, que tenha acesso, facilidade para chegar, porque nós não temos hoje, porque a cidade está muito suja, a cidade está com muita dificuldade no trânsito, uma cidade que cresceu demais nos últimos anos, só que ela não teve como escape passar. Então, tudo é muito difícil. Então desanima muito o turista e até o próprio cidadão brumadinense, que às vezes desconhece a beleza da cidade que ele mora. Sim. Então, assim, o que eu vejo hoje como prioridade é a gente fazer uma gestão dando a oportunidade do eleitor, do cidadão, ele participar efetivamente das decisões da prefeitura e a gente entender o que é prioridade, fazer com eles acordos, falar, olha, a gente vai tentar cumprir, nós temos 4 anos de mandato, então a gente vai tentar cumprir prioridades que é de cada comunidade. Descentralizar, porque hoje a sede ela possui muito acesso à administração da prefeitura e ao interior não. Sim. A dificuldade imensa de chegar política pública lá, porque a gente tem comunidades que tem 40 quilômetros de distância da sede. Uau. Então, o que acontece? É muito mais difícil você fazer. Então, assim, a nossa extensão territorial é imensa. A gente divide com várias cidades. Então, a gente precisa fazer o quê? Fazer gestão com o dinheiro que tem e o principal, cuidar dessas pessoas para que elas tenham saúde, tenham emocional para usufruir das belezas de Brumadinho, que são muitas, e dar oportunidade de trabalho, de renda, de autonomia financeira para cada um, né? Então, o nosso trabalho é mais ou menos baseado no que eu, nesses 23 anos de vida pública, eu consegui identificar que houve erros de gestões que eu não vou julgar, que eu tenho que me preparar para não cometer e melhorar o que já está bom. Entendi. Sensacional. Existe um problema crônico que é o trânsito. Turismo com trânsito garrado não funciona. Como que você enxerga essa dificuldade? E o que me surpreende muito, nós falarmos sobre melhorias e projetos, mas como que você enxerga e quais que são os seus projetos para resolver? Que eu acredito, Alessandra, que você tem que resolver, não é efeito, é resolver a causa raiz. Isso é muito forte. Como que você lida com isso? Pois é, a questão do trânsito é uma questão que é notório para todos, que a gente tem dificuldade. Mas é que a gente precisa o quê? Duplicar as pontes para facilitar o acesso. A gente criar... hoje a gente tem saídas e entradas alternativas, mas que a gente não favorece, porque sempre está muito suja, dificulta, sem iluminação. Então a gente precisa realmente criar um plano de mobilidade urbana que seja compatível com a realidade do município. Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, ele tem um acesso mais rápido para ir trabalhar. A pessoa que quer ir no Inhotim, por exemplo, e usufruir, ele precisa ter uma alternativa. Sim. Hoje ali a gente é muito mutuado entre caminhões, entre obras de reparação, e a gente não tem alternativa. Então a pessoa desanima. Sim. De ir a Brumadinho, porque é tanto transtorno. Se você vai para via, né, BR, Mário Campos, é dificuldade em Mário Campos. Se você vai para a Conquistinha, chegando ali na Morro DP, tá sujo, sem iluminação. Se você vai pela Ponte dos Caminhoneiros, caminhões, minério, danifica o seu carro. Então, assim, a gente precisa de investir em um plano de mobilidade urbana que realmente atenda a todos. Sim. E a gente tentar, porque Brumadinho tem muita extensão, mas precisa de um planejamento, de olhar técnico, e a gente realmente identificar o que é prioridade e poder atuar. E o trânsito e a segurança pública são prioridades. Como que você enxerga a atual gestão hoje de Brumadinho? Pois é, a atual gestão de Brumadinho está lá tem 8 anos. Fizeram uma boa gestão. Como toda gestão vai ter acertos e erros, né? E a gente tem que aprender com os erros para não cometer, mas a gente precisa melhorar algumas questões que eu acho que é fundamental. Então, se eu for avaliar hoje numa questão da gestão, é boa, mas precisa melhorar. Entendi. A segurança
é um pilar que sempre será discutido, né? Hoje as pessoas, qualidade de vida está muito ligada à segurança. Como que você enxerga a segurança de vida mesmo de Brumadinho? Fundamental. Por quê? Como eu falei anteriormente, nós temos uma extensão territorial muito grande. Sim. É muito difícil fazer planejamento numa cidade aonde que a gente não consegue ter esse controle. Então, o que acontece? Todo mundo fala assim, a segurança pública é em cima do Estado. Não. É nossa que moramos também. Você, como cidadão, como morador, fazer a sua parte, nós investir em iluminação pública, a gente implantar mais câmeras de monitoramento, a guarda municipal, porque a guarda ela tem vários, a gente fala que vários braços que ela pode atuar na área da saúde, na área do meio ambiente, na área de eventos. Tudo isso você vai de uma forma de que você não vai impedir que aconteça o crime, mas você vai criar estratégia para inibir. Então, isso é fundamental para Brumadinho. E hoje, a gente não, por mais que a polícia militar, a polícia civil, ela se dedica para fazer um bom trabalho, ela não tem efetivo para isso. Isso não é um retrato de Brumadinho. Isso é um retrato do contexto geral do país e do Estado. Então, só que a prefeitura precisa o quê? De criar estratégia para potencializar a polícia civil e a militar, conforme que ela se sente amparada, que a gente possui recursos para dar essa sensação de segurança para cada um de nós que transitar na cidade, poder falar assim, olha, tem alguém que está olhando por nós. Sim. Não um sentimento só de multar, mas de conscientizar, de falar, olha, não para aqui, por que você para aqui? Você vai engessar todo o trânsito, vai prejudicar todo mundo, às vezes a pessoa vai sair passar aqui, uma ambulância vai impedir. Você tenta conscientizar. Se você não conseguir, você vai ter que o quê? Vai ter que começar a criar medidas mais punitivas. Por exemplo, rotativa em Brumadinho. É importantíssimo. Sim. Por quê? Não é que a gente está criando taxa, é para a gente moralizar. Como a gente tem um fluxo imenso na cidade de veículos, tem pessoas que, por exemplo, vai trabalhar às 5 horas da manhã, deixa o carro lá, tá vazio no centro, e chega às 8 horas da noite. Então, ele não usufruiu o comércio, tirou a oportunidade de um cliente numa loja comprar e não pagou nada. Se você cria lá um custo de R$1 por hora, se ele vai ficar 12 reais por dia, será que ele vai parar todo dia? Então, a gente precisa, infelizmente, a cidade de Brumadinho, ela deixou de ser uma cidade pacata, uma cidade tranquila, onde que o fluxo era menor, e virou uma cidade que tem que pensar grande. Então, a gente precisa entender que, às vezes, é necessário criar algumas regras e algumas questões para melhorar o dia a dia. A gente é uma gestão que a gente tem uma extensão territorialmente, a gente tem 2, 3 fiscais. Então, assim, é muito difícil fazer gestão com isso. A gente tem mais de 130 loteamentos irregulares, porque a gente não consegue acompanhar o fluxo. Então, precisamos o quê? De fazer um trabalho que a gente conscientiza, explique o certo, que ajude e dê apoio às pessoas a andar certo com o município e, ao mesmo tempo, a gente coibir o errado. Porque se todo mundo a gente tratar o certo como errado, é melhor ser o errado. Né? Porque todos estão tendo o mesmo nível. Então, a gente precisa de uma gestão que consiga transitar dentro da população, identificar as necessidades e, junto com a população, criar estratégia que seja melhor para todo mundo, aquele equilíbrio que a gente precisa. A gente fala que o equilíbrio na vida é tudo. Sim. Né? Então, eu vejo que isso são questões que a gente deve ser trabalhadas junto com um grupo técnico que consiga chegar, apresentar propostas que não vai chegar ali, por exemplo, a lei Robin Hood, tira do rico e dá para o pobre, ou tira do pobre para o rico. A gente tem que fazer o que seja bom para todo mundo. Sim. Bom para a gestão, bom para a cidade, e que as pessoas entendam que Brumadinho precisa pensar grande. Isso é muito importante e faz uma diferença muito grande. Candidata, nós acompanhamos a tragédia de Brumadinho. Eu não sou de lá, mas poxa, o mundo inteiro acompanhou. Eu acredito que isso vai marcar, já está marcado na vida de toda a população. Para sempre isso será lembrado. Existiu uma Brumadinho antes e uma Brumadinho depois. Na sua visão, o que deveria ter tido ou acontecido para melhorar para a população que ainda não teve relacionado à gestão da política atual? Pois é.
Eu acho que a primeira coisa que cada um de nós, que somos naturais de Brumadinho, que vimos tudo acontecer, é a questão da justiça. A impunidade de não ter ninguém, né, sido culpado pelo assassinato de 272 pessoas que foram buscar seu pão de cada dia e que não retornaram. Isso, dinheiro nenhum não paga. Então, eu acho que esse é o sentimento que eu tenho e é o sentimento que as pessoas de Brumadinho do Bem identificam, que é necessário. O segundo é a questão da reparação do município. Existem muitas questões que ficaram, de certa forma, muito... não, vagas. Não transparentes. Por quê? A gente nunca sabe o que é obra da prefeitura, o que é obra da Vale, o que é obra da reparação. E a gente sabe que tem muito dinheiro circulando, muito interesse. A gente tem um povo adoecido, um povo revoltado e que precisa de apoio, mas temos uma outra classe que é oportunismo. Que muitas pessoas vão para Brumadinho para tentar o quê? Usufruir de uma tragédia, de um crime doloroso para todo mundo. Sim. Então, a gente vê que as pessoas de Brumadinho, mesmo, nato, eles estão deixando de morar em suas casas, no grande foco, para ir morar em condomínio, porque estão se sentindo segura, a cidade está infestada. Hoje o custo de vida é altíssimo em Brumadinho. Então, o que a gente vai fazer pós isso? Quando passar tudo isso, quando o pagamento, né, que eles falam que é o PTR, né, para cada cidadão parar, como que a gente vai sobreviver com isso? Então, assim, tem muita coisa que ainda a gente não sabe como vai ser o efeito, a gente sabe que não vai ser fácil. E da mesma forma que a gente acha que a gente precisa trabalhar respeitando as famílias que perderam diretamente seus entes queridos, a gente precisa também fazer uma gestão eficiente para garantir o sustento de cada cidadão que, a partir do momento que não tiver entrando esse tanto de recurso vindos do sangue de 272 pessoas, parar de chegar nos cofres da prefeitura. Então, precisa de gestão eficiente, porque acostumar com o bom é muito fácil. Mas quando você tem o bom e você tem que se readequar para ter uma coisa inferior, é muito difícil. E a gente vive muito isso. A gente vê a cidade que é um consumismo imenso, que as pessoas tentam curar aquele trauma, aquele sofrimento, comprando, mas nada vai saciando as pessoas. A gente vê que mão de obra aí na cidade, você não tem. Se tem, é caro, aluguel é escasso, mercado caro. Por quê? Todo mundo acha que o Brumadinho tá minando, jorrando dinheiro o tempo todo. E na verdade, tem pessoas que estão sofrendo e sacrificado. E a quantidade de pessoas que estão indo para Brumadinho. Querendo ou não, você aumenta a questão da saúde, do gasto da saúde, da educação, de tudo. E isso precisa ser planejado. Governar com dinheiro é muito fácil. Agora, sem dinheiro, que é uma meta. Exatamente. Um desafio, né? A sua passagem na política, ela mostra muita transparência, mostra muita união, lado humano, verdade, sinceridade, isso é muito legal. Como candidata a prefeita, qual que é a estratégia que você vai usar para fortalecer mais essa essência que, querendo ou não, tem pessoas que não compactuam com melhorias, né? É muito pelo que você tem, não pelo que você é. Como que você vai lidar isso agora como candidata a prefeita? Pois é, a primeira coisa é respeitar as opiniões, né? A gente escutar aquilo que vem para somar, transformar isso, levar como proposta executável. A gente também não pode fazer promessas que a gente não consiga cumprir. Legal. E assim, dar voz ao cidadão, mas ter uma gestão que entenda o que é melhor para a maioria das pessoas. Não ficar refém da questão de crítica, não vou fazer isso porque vai prejudicar uma família que é empresária tradicional na cidade. Sim. Não, eu vou fazer isso porque isso vai beneficiar a maioria da população. Então a gente não pode ser refém do dinheiro e do poder. A gente precisa entender qual que é o seu papel dentro daquilo que você está inserido. Ser prefeita é
assim, a gente vê como um ponto positivo também em todo o contexto. Mas vai ter momentos bons que você vai ser elogiado sem saber que você vai ter momentos onde você vai ser criticada. Sim. Mas que você faça, a crítica vem de uma decisão que você faça que é para atender a maioria da população e Sim. não a minoria. Alessandra, a saúde ela é um pilar muito discutido. Sempre vai existir essa pauta, né, da política, melhorias, saúde. Como que você enxerga a saúde hoje de Brumadinho? E qual que é o seu projeto sobre melhorar ainda mais para a população de Brumadinho? Pois é, a saúde nossa é muito boa mesmo, né? E assim, sempre foi. Só que a gente hoje existe em Brumadinho uma proposta de terceirização. Uhum. E diante, a gente representa o povo. Diante dessa qualidade da saúde de Brumadinho, e a gente escutando as opiniões de profissionais da saúde e do cidadão, eu, como representante, eu tenho que me posicionar contrariamente a essa decisão de terceirizar. Sim. Então, eu faço um compromisso com Brumadinho. Se eu for eleita a prefeita de Brumadinho, eu vou registrar isso em cartório como proposta minha, da minha candidatura. Um compromisso que eu não vou terceirizar a saúde. Nós vamos fazer gestão. A gente precisa de enquadrar o que a gente tem de recurso dentro da realidade do município. Legal. Então, eu faço esse compromisso que, na minha campanha, eu vou assinar um termo, né, registrado em cartório, que eu faço um compromisso com Brumadinho, que eu não vou terceirizar a saúde de Brumadinho. As pessoas têm uma visão muito distorcida. Privatização. E é muito legal escutar você, essa força de não aprovar. Você acredita que isso poderia ter feito antes? Esse projeto já está acontecendo. Que querendo ou não, quando... Alessandra, eu sempre acredito... Não, sempre acredito não. As pessoas não têm noção do poder do voto. Colocar uma pessoa do poder da caneta vai muito além do que somente uma campanha, uma promessa ou algo assim. E quais que são as dificuldades que você acredita que vai enfrentar para segurar esse touro pelo chifre e deixar isso não acontecer? Pois é, o que acontece? A gente não deve se basear em experiências dos outros que você tomar a decisão sua. Por mais que algumas cidades estão fazendo isso e está dando certo, não significa que Brumadinho, mas outras cidades estão fazendo isso porque às vezes não tem recurso, às vezes não, a saúde não tem a qualidade que nós temos em Brumadinho. Uhum. E baseados também pela questão da representatividade que a população não quer, e eu sou representante das pessoas, eu preciso de fazer gestão em relação a isso. Uhum. Então, o que é bom tem que sempre continuar. O que tiver ruim, a gente tem que buscar alternativa para melhorar. Nesse sentido, eu não sou contra questões de terceirização, mas depende do ponto de vista. A realidade do Brumadinho hoje é que a gente precisa manter a saúde de qualidade do jeito que é e nós mesmos fazendo gestão. Porque nós, quando cuidamos das pessoas, nós. Quando a gente terceiriza daquele sentimento que a gente está mandando para o outro cuidar do outro. E hoje, nesse momento, que o Brumadinho precisa de cuidado, de acolhimento, de as pessoas se colocar no lugar do outro e falar, olha, eu vou levar uma mensagem amiga, eu vou ali, tem uma pessoa que tem uma semana que não sai de casa, como é que eu posso fazer para ajudar? Uhum. Então, assim, a gente precisa de entender que a saúde precisa ampliar. Por exemplo, a gente tem o CAPS hoje, que é só na sede. A gente precisa de ampliar esse atendimento para o interior. Porque muitas pessoas, o trajeto ser muito grande, o transporte não permitir os horários, as pessoas não pedem ajuda no CAPS porque a dificuldade de chegar até o CAPS, que hoje está na sede. Uhum. Então, se a gente vê um povo sofrido com o crime da Vale, com tudo que aconteceu, a gente precisa o quê? Facilitar que ele tenha acesso a esse tratamento. Porque a saúde física é importante, mas a psicológica é muito mais importante, porque se você está bem, você consegue identificar, separar, né, as coisas, né? Olha, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Mas quando você está depressivo, quando você não vê mais motivo para você viver, isso, qualquer projeto de vida seu, fica parado. Sim. A gente precisa de motivar essa população. A educação é um pilar muito forte, é uma base. Como que você enxerga hoje a educação e quais que são os seus projetos para melhorar ou implementar?
Pois é, a educação nossa também é um dos pilares carro-chefe que é muito bom. A gente precisa manter e melhorar algumas coisas. Inclusive, eu trabalhei quase 2 anos na rede e sei identificar o que é bom, né? A questão da alimentação, da estrutura, material escolar, tudo é muito feito. Só que a gente tem alguns gargalos. Qual que é o gargalo hoje? A gente precisa de uma segurança nas escolas. Por quê? A gente tá com uma cidade que tem muitas pessoas de fora. E tem muitas pessoas que têm uma visão de uma cidade que está como chorrando dinheiro. Então a gente precisa garantir para os pais que a criança está num ambiente seguro. Nós precisamos de garantir para o profissional que está ali dentro que ele está amparado, qualquer coisa acontecer, ele vai ter o suporte necessário para comprovar o contrário. A gente precisa proporcionar para a criança um ambiente seguro para ela ter um aprendizado. Então isso consiste em quê? A gente monitoramento, a gente colocar uns guardas, porque a maioria das escolas tem muito mais mulher muito mais vulnerável. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa de capacitar os pais para entender como funciona a escola, os profissionais da educação, melhorar, capacitar eles, entender que aquela criança, às vezes, ela saiu de um contexto que ela vive um monte de questões que prejudicam o aprendizado dela. Hoje a gente tem psicólogo em todas as escolas, mas muitas vezes isso fica muito vago entre a rede funcionar, sabe? Então, assim, e uma outra proposta. Hoje, os professores, eles são bem valorizados no município, de uma forma, em relação a outros municípios, o salário são bons. Só que os professores se dedicam demais, porque tudo começa ou termina dentro da escola. A criança é reflexo do que ela vê em casa, no contexto geral, ela apresenta aquilo. Normalmente é um professor, é um diretor que identifica. Então, o que a gente precisa? Valorizar esses educadores. Sim. Então, a maioria dos professores, eles o quê? Eles dobram, eles trabalham de manhã e tarde, ou de tarde e noite, para trazer uma renda que seja suficiente para eles arcar com a despesa. Eles ficam sobrecarregados, porque são muitos problemas. Então, a gente precisa de criar um projeto para esses professores que eles ganhem melhor, que eles trabalhem no máximo 6 horas por dia e sejam compensados para trabalhar 2 turnos. O que seria isso? O professor, ele vai ganhar melhor, vai dedicar ali aquele tempo, mas ele não vai precisar sacrificar o seu dia todo. Ele sai de casa às 5 horas da manhã, tem que chegar às 7 da noite. Que relacionamento vive? Ele tem filho também. Então, assim, e hoje a educação é o pilar, sabe? Se o aluno ali, ele pegou um aprendizado, ele vai criar pela vida. E você vai motivar eles a ter um conteúdo. De tentar passar para aquele aluno o melhor, porque eles ficam sobrecarregados. Tem hora que eles não sabem. Ele está dando aula para o 3º, para o 1º ano. Então, assim, planejamento de aula e o calendário da educação, ele é muito pesado. Sim. E a gente quer o quê? A gente quer dar uma destravada, né? Nesse peso que é o professor, pro educador ali. Melhorar o salário, qualidade de vida deles, porque eles vão ter muito mais a contribuir. Isso é muito importante. Alessandra, hoje você está na posição de candidata a prefeita de Brumadinho. Qual que é a essência da sua candidatura? A essência da minha candidatura, ela veio com a indignação de não concordar com alguns pré-candidatos que estavam concorrendo. De não ser omissa e covarde ao tempo de deixar A ou B só. E não criar uma alternativa que pudesse ser o diferente ali. De ser uma mulher que cuida, uma mulher que tem uma essência que é natural, é nato, né? E além de tudo, que tem uma experiência na vida pública, que consigo hoje entender que a questão de um cidadão que não tem a informação que eu tenho, de não discutir com ele, de não ir ao extremo, porque eu tenho que respeitar, porque a informação que chegou para ele não é suficiente, né? Ele sabe só uma versão e às vezes ele não consegue realmente entender todo o processo. Da mesma forma de entender que aquele adversário político, ele não é meu inimigo. Sim. Que a gente está ali, que dentro do âmbito da divergência de ideia pode acontecer tudo. Mas a gente nunca deve levar para o lado pessoal.
Que a gente não fala mal das pessoas, a gente não persegue, a gente não conta, tipo assim, não atenta contra a vida dos outros, a gente não ameaça a família dos outros, você não contamina a candidatura dos outros, tirando seus aliados, você não persegue, você não age de forma covarde, você joga dentro das 4 linhas. Por isso que a minha essência é isso, de dar uma oportunidade para Brumadinho ter na primeira vez na história uma mulher administrando a prefeitura de Brumadinho. Eu quero resgatar na sua memória. Eu acho muito legal isso, as tomadas de decisões, sabe, Alessandra? Isso é muito importante. Toda tomada de decisão ela tem uma consequência. E com você hoje candidata a prefeita, você também tomou essa decisão de ser candidata. Agora me diz uma coisa, qual que foi o momento ou a situação que você tomou essa decisão de realmente ser candidata a prefeito? O que aconteceu? Foi um convite? Foi uma situação? Foi um sonho? Foi um incentivo de alguém? Conta pra gente no exato momento que você, eu vou me candidatar. Foi a questão da falta de opção para Brumadinho. Quando eu vi, respeitando todos os pré-candidatos e candidatos, eu falei, olha, gente, infelizmente, o que estão lá não me representa. Uhum. Né, no sentido de povão, no sentido de justiça, de fazer uma gestão baseada no que eu espero para Brumadinho, o que eu sei que Brumadinho vai passar nos próximos 4 anos, né? Então eu me posicionei e tô realmente, né? Eu falo que eu tô colocando meu dedinho ali para queimar, para não ser o que eu falo, ser omissa, ser covarde, de chegar lá na frente e a pessoa fala comigo, mas você poderia ter ido. Você não foi, porque você ficou com medo de perder sua cadeira de vereadora, de perder, né, o seu status? Não, pelo contrário. Eu estou fazendo a minha parte e você vai fazer a sua. Se você quer Brumadinho melhor, se você quer transformar a cidade, se você quer ter um olhar de Brumadinho que sempre teve um olhar de empresário, de lucro, de ter uma pessoa que nunca na minha vida o meu objetivo principal da minha vida é o dinheiro, é o poder. Cara, a gente precisa de dinheiro para viver. Eu trabalho para sobreviver. Isso é caro. Você não estaria aqui agora? Não, cada um de nós precisamos disso. Então, mas isso não é prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida sempre foi fazer a diferença na vida das pessoas. De ser um intermediador, de tentar resolver, de levar para as pessoas um conforto na decisão, de estar ali naquele momento difícil e falar, olha, a gente pode aliviar dessa forma, a gente pode fazer dessa forma. Eu entendo aquele olhar de povo, de já passou dificuldade, que esperava que alguém aproximasse e falasse assim, olha, eu tô aqui, tá? Às vezes eu não vou mudar nada, mas eu tô aqui. As responsabilidades como vereadora, direitos e deveres é completamente diferente de um prefeito, né? Até pelas tomadas de decisão. E é uma mudança muito drástica, né? Uma coisa é legislar, fiscalizar. Outra coisa é aprovar, enfim, dentro desse processo da política. Como que você está se preparando, criando um cenário aqui, Alessandra eleita prefeita de Brumadinho. Como que você está preparando mentalmente, psicologicamente, para exercer essa função? Pois é uma outra inovação. Nenhum prefeito que assumiu a cadeira de Brumadinho teve a experiência de ter 3 mandatos como vereador e conhecer o legislativo, como eu conheço, como funcionária, como diretora-geral, como vereadora, como presidente da Câmara. E eu acho que não teve essa experiência de ter também tido uma experiência de trabalhar quase 10 anos como funcionária do Executivo. Uhum. Então, eu estou preparada nesse sentido por conhecer como funciona essa engrenagem. Separar isso, uma coisa da outra. Eu tenho que respeitar meus vereadores, que sem eles eu não faço o meu trabalho. Sim. Como prefeito, que eles são meus olhos, onde eu não consigo chegar. E ao mesmo tempo eu tenho que entender quais são os meus limites. Uhum. E as minhas responsabilidades. Então eu tenho isso muito claro na minha vida. E eu volto a dizer, eu tenho muita convicção de que aquilo que eu quero, o que eu respeito, o que eu entendo que é o certo, o sentimento de justiça. Eu separava briga de cachorro na rua. Quando eu via 2 cachorros batendo num cachorro, eu acho desigual. Uhum. Se eu visse um são brigando com um bêbado, eu ia lá separar, falando, ele não está em condição de brigar com você. Então eu sempre tive esse sentimento dentro de mim de injustiça. Uhum. De tipo assim, olha, eu não vou deixar esse permitir fazer isso. Isso é covardia. E por isso que eu
né, tenho hoje muita sabedoria e tenho muita convicção de falar que eu sou a melhor pro samba Brumadinho. Sem dúvida. Uhum. Não desmerecendo ninguém. Mas eu, Alessandra, do Brumado, eu queria muita oportunidade de toda a experiência que eu tenho de 23 anos, poder ter o poder da caneta para acertar ou para errar. Uhum. Porque tem então as pessoas me cobram, mas ela tá fazendo proposta, mas ela nunca fez, tá lá. Não, mas eu nunca tive o poder da caneta de fazer. Não podem me cobrar uma coisa que eu não tinha o poder. Porque, igual você falou, são poderes diferentes. Sim. Legislativo e executivo. Eu posso pedir e identificar, mas eu não tenho o poder de executar. Exatamente. Então, eu preciso dessa oportunidade para concluir, né, esse ciclo e dar um fechamento e mostrar para Brumadinho que a gente pode confiar assim numa mulher gerindo. Melhorar a cidade, trazer renda, aprovar propostas, projetos, isso tudo envolve também geração de empregos. Eu acredito muito, por vir também de cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, 70% a 80% das pessoas moram na cidade, mas trabalham na capital. Quando a gente fala geração de emprego exclusivamente para Brumadinho, qual que é a sua visão sobre isso e quais que são as propostas para gerar emprego para Brumadinho? Pois isso é uma coisa que a gente aprende de criança, né? Com a família da gente. Educação é tudo. Educação consiste em quê? Capacitar. Eu preciso de capacitar os meus futuros trabalhadores e também os que estão lá pela realidade do mercado. Sim. Se fala muito de ensino industrial. Mas o que vamos ter no ensino industrial? Nós estamos preparando a nossa população para receber um ensino industrial, para a gente não ficar totalmente pertencente à mineração? Uhum. Sim. Pois é. A gente precisa o quê? Incentivar o quê? Se a gente tem um potencial na agricultura, vamos incentivar a agricultura. Se a gente tem um potencial no turismo, vamos implementar, vamos, né, dar incentivo. Se a gente tem o potencial para o turismo, também. Então a gente precisa de identificar qual que é o potencial de Brumadinho além da mineração. É isso. Mas isso parte de quê? De uma decisão que a gente tem que fazer junto com Brumadinho. Sim. Com quem é lá, quem tá ali há tantos anos tentando uma oportunidade para ser inserido dentro da administração da cidade, dentro de se promover, de ter oportunidades. Vocês vão construir juntos. O que você pensou? Entendi. É um teleférico? O que você pensou nisso tudo? Então a gente precisa de realmente dar essa voz, porque fica muito preso. Às vezes a gente fica atrás da cadeira. O meu sonho não é o seu sonho. Uhum. Então, eu sempre falo, porque eu organizo evento, falo assim, olha, eu gosto de sertanejo. Mas todo evento que eu faço, eu tento colocar todo mundo. Porque eu gosto de sertanejo, mas você vai gostar de rock. Uhum. Então eu tenho que respeitar. O bom representante, ele sabe diferenciar o seu gosto com o de que você representa. É isso que a gente vai procurar fazer. 23 anos de experiência. Poxa, acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro para contar experiências, contar casos. Porém, são 23 anos numa aposta muito real à prefeitura de Brumadinho. Porém, a gente sabe, Alessandra, que todo momento nós temos que aprender, reaprender, ter a sabedoria e a inteligência emocional de saber escutar. Mas me diz uma coisa, qual característica que você acredita que vai ter que desenvolver mais sendo prefeita de Brumadinho? Ô, Rony, o que eu vou te falar? Esses 23 anos não me consolida como a melhor. Só me dá uma bagagem para mim usufruir isso de uma forma que eu possa contribuir com o Brumadinho, para o crescimento de Brumadinho e dar a Brumadinho aquele sentimento de pertencimento da cidade, que não tem, que se perdeu. E quando eu falo que assim, tudo aconteceu na minha vida indiretamente. Interessante. Eu sempre trabalhei em prol de uma sociedade mais justa, em prol da população, mas eu nunca tive o interesse em ser candidata. Olha só. Isso aconteceu de uma forma... Isso é o quê? É o resultado de um trabalho onde a gente dedicou para fazer a diferença na vida das pessoas. E isso despertou o interesse de pessoas que ficam... igual que olheiros no futebol, né? Sim.
Então, desperta, por exemplo, ela tem perfil, vamos usufruir. Sim. Mas até quem me projetou, me ajudou, às vezes nem acreditou que eu ia chegar onde que eu cheguei. Porque o fato de considerar uma mulher. O que eu preciso realmente melhorar hoje, em termos de ser uma prefeita, é porque, assim, eu às vezes, eu tenho um pouquinho de aversão a picaretas. Quando se aproxima para conversar comigo, eu já tô achando que já quer ter ganhos naquilo, eu já corto direto. Entendi. Tipo assim, Isso tá enraizado, né? Enraizado. O que eu faço? A gente não cisca pra dentro aquilo que você não é perfil seu. Sim. Eu não mexo com aquilo que não é perfil meu, cada um fica no seu canto, eu respeito, mas também eu não faço nenhum movimento pra trazer isso Sim. pra mim, por entender que muitas das vezes isso pode prejudicar. Uma outra questão que, por exemplo, que eu gostaria de deixar bem claro, que a pessoa pensa, mas a Alessandra Brumado vai ser prefeita, vai atender só o Brumado. Não. A Alessandra do Brumado, enquanto vereadora, ela tinha um projeto onde que ela representava comunidades que reelegeram ela de forma majoritária. Eu sempre saí eleita do Brumado, tinha voto na sede, e agora em Águas Claras. Então, o que eu fiz? Eu abraçava aquilo que eu tinha competência para atuar, que me deu esse voto de confiança. Mas nunca deixei de atender ninguém que me procurava. Mas a minha prioridade chegava uma emenda, eu destinava primeiramente para aqueles que confiaram e me votaram em mim de forma majoritária. Mas eu trouxe emendas para toda a Brumadinho. Todo mundo que me procurou, eu atendi. Só que agora a Alessandra, como prefeito, o projeto dela é representar a cidade inteira. Sim. Então eu estou expandindo meus braços para pedir esse voto de confiança da mesma forma que Conceição Taguá, sede e Águas Claras confiaram em mim e eu representei bem. Eu estou pedindo essa oportunidade para ser prefeita e ter o poder da caneta de poder chegar até eles e levar os mesmos benefícios e a mesma representatividade que eu tive em Conceição Taguá, sede e Águas Claras. Então é isso que a pessoa tem que entender. Que a gente tem que trabalhar conforme aquilo que você se projeta. Porque às vezes meu pai sempre falava com a gente assim, aquele profissional que tem muitas funções, tem muita habilidade, ele não é bom em nada. Porque ele não se concentra em fazer uma função só. Ele quer ser muitas, mas ele não consegue ser nem uma. Então, da mesma forma que eu falo hoje. Se eu ficasse focada em atender Brumadinho inteiro na extensão territorial, eu não dava assistência para ninguém. Sim. E eu sabia que tem bons vereadores representando comunidades que fariam esse trabalho que eu faço. Ou teria a oportunidade de fazer. Então é isso que eu gostaria que Brumadinho entendesse, que a Alessandra Brumado, ela faz parte de um projeto de vereador e agora ela está pedindo permissão para fazer um projeto maior, que é ser prefeita da cidade. E poder representar todos, como eu fiz a vida toda. O que o Partido Novo representa na sua vida? Uma transformação. Uma transformação, uma oportunidade. Porque foi o único partido, depois que eles destituíram um diretório que eu era presidente, que era o Cidadania, com um simples propósito de mais uma vez, me tirar da política. E é o partido que me recebeu, que me deu autonomia, que me deu confiança para me escolher o que eu queria. Então, isso é importantíssimo. É um partido que ele condiz com aquilo que o Brumadinho precisa. De gestão, com muito dinheiro, de questões técnicas para identificar as prioridades. Para quê? Para a gente fazer o melhor para Brumadinho. Então, hoje eu me sinto acolhida no Partido Novo. É um partido, assim, que teve alguma resistência de algumas pessoas quando eu vim para o Novo. E o meu questionamento, o questionamento da pessoa, e eu respondi de forma seguinte. Zema, ele não foi governador diretamente para Brumadinho, como Brumadinho queria. Quando ele dividiu a reparação com o estado de Minas Gerais, ele foi o governador. Eu não posso tirar os méritos dele. Mas eu tenho que entender para vocês o seguinte. O Zema é o governador até 2026. O que é mais fácil? Eu estar inimiga do rei ou do lado do rei? Para mim, o quê? Evitar caminhos. Eu vou de linha direta. E outra coisa. Quando a eleição não é pro Novo, a eleição está mudando de um partido, aonde que a legislação eleitoral, ela obriga que eu tenho que ter um partido para mim ser candidata.
eu não posso simplesmente, pelo meu título de eleitor, ir lá e ser candidata. Preciso ter um partido. E o Novo foi o único partido que respeitou a Alessandra como mulher e deu autonomia da Alessandra ser candidata a prefeita dentro daquilo que eu me propus. Uhum. Por isso que eu aposto e acredito que o Novo, ele traz para mim o que eu precisava. Para mim ter essa força e chegar até o final. Porque quantas pessoas não são candidatas porque os partidos não permitem? E o Novo hoje me deu essa condição de ser. Então, a Alessandra continua sendo a Alessandra, que cuida, que escuta, que quer o melhor para Brumadinho. A Alessandra não mudou. Ela teve que mudar de partido porque, infelizmente, faz parte da política de derrubada. As pessoas tirarem os partidos para deixar a pessoa refém no final da decisão deles tomarem que é melhor para um grupo de pessoas e não para o coletivo. Você fala muito... É engraçado, né? É legal te escutar que você fala muito sobre recomeço, sobre fazer mesmo acontecer e não desistir. Isso está muito enraizado. Por que as pessoas têm que votar na Alessandra? As pessoas não têm que votar na Alessandra. Eu acredito assim. As pessoas, ela tem que entender que ela precisa ser conscientizada ou precisa entender que a Alessandra hoje, ela é a cara de Brumadinho. Que ela pode olhar no olhar de cada um ali, no olho de cada um e falar assim, olha, eu vou tentar te ajudar. Uhum. Dentro da legalidade, sabe? Dentro daquilo que é possível fazer. Mas se eu não conseguir, mais ou menos eu vou te ouvir. Uhum. E isso é necessário. As pessoas precisam ter voz, as pessoas precisam ser escutadas. Pelo menos para ela desvaziar o baldinho dela, para ela sentir que ela apresentou aquela indignação que ela tem, que é contra o governo federal, que é contra... Mas ela, aqui eu sou... Não, eu vou te escutar. Às vezes a crítica não é pra mim, mas ela contou comigo. Eu tentei a sabedoria de escutar ela. Sim. E falar, olha, não compete a mim, mas a gente pode agir assim? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Então a gente precisa só... Eu sempre falo assim, pessoal, a gente não vai discutir com aquele que já tem o voto dele, eu voto em fulano e ponto, acabou. A gente precisa trabalhar aquele que tem dúvida. Eu voto em fulano, não voto em ciclano. Não. Posso apresentar minha proposta? Posso falar quem sou eu? Posso te dar o direito de você me conhecer melhor? Para você entender como funciona, como eu posso ser? Porque se a gente tem os passos, a gente guiado por Deus, pela fé, pelo respeito, pelo amor, a gente tem muita chance de ser melhor cada dia. Então, o que a gente precisa entender é isso. A gente precisa ter esse elo de ligação hoje com a população mais pobre. E hoje eu faço parte desse povo. Que o que hoje eu sou, eu, graças a Deus, foi fruto de muito trabalho, de muita dedicação e de que várias vezes me deu vontade de desistir. Uhum. Porque a gente também é ser humano, a gente é fraco. A gente às vezes, a maioria da pessoa, do indivíduo, desistir é muito mais fácil. Não é? Sim. Mas a gente precisa, não. Eu falo assim, não é. Isso não é o perfil da Alessandra. Esse não é o que a Alessandra entende que é justo. Porque eu posso chegar lá na frente e vou me arrepender de falar assim, olha, eu fui covarde, eu fui omissa. Poderia ter feito diferente. É esse sentimento que eu quero. Sim. É muito interessante e importante saber disso tudo, Alessandra. Criando um cenário, Alessandra é prefeita. Qual que vai ser as primeiras tomadas de decisões ou qual que vai ser a sua reestruturação para Brumadinho? Já criando um cenário, vamos imaginar que no futuro, Alessandra candidatou, pré-candidata, candidatou, foi eleita. Pois é, a gente até conversa isso muito na equipe, né? Eu sempre falo que depois de uma eleição, se você se sai vitoriosa, primeira coisa, prestação de contas, porque você precisa de andar em dia para você ter seu diploma. Segundo é a transição. A transição é o momento mais importante após a sua eleição. Sim. Porque você vai conhecer o que você tem, o que você precisa manter para 1º de janeiro dar continuidade para a máquina circular, o que você precisa mudar, porque se você não faz uma transição legal, o que acontece? Chega primeiro, para. Então, todo o processo, você prejudica a população em si. Então, sim, a engrenagem, ela precisa funcionar. Então, não para. Acabou a eleição dia 5 de outubro, a gente não tem que parar, a gente já recomeça. Sim. Porque a gente precisa conhecer
tudo. A gente precisa ver o que é fundamental permanecer, o que não é, o que precisa esperar, o que tem que agilizar, o que a gente tem que renovar, o que não tem. Então, é isso que é importante. A gente entender que precisa ter uma transição para a gente ter um início de gestão que atenda a população. Porque o pessoal não vai esperar que eu chegue lá dia 1º de janeiro, que tudo que está errado vai mudar. Isso faz parte de um planejamento que é passo a passo. Eu trabalho com um orçamento que foi escolhido por prefeito anterior, o 2025, se eu for prefeita. Eu tenho que executar muitas coisas que ele pensou. Sim. Entendeu? Então, assim, não é tão simples. E se a Alessandra perder as eleições? A vida da Alessandra continua. Na segunda-feira normal. Por quê? Porque a gente precisa entender que a vida da gente é isso. Sim. Né? A gente fez uma proposta, a gente deu o melhor dentro das 4 linhas, mas, infelizmente, o eleitor não entendeu que era né, a proposta e votou no candidato. E tem que respeitar que a pessoa que ganhou, que está ali, e ela foi legitimada para ser prefeita da cidade. Respeitar e seguir. Então, é nesse contexto que a gente procura trabalhar. E assim, eu tenho um pensamento muito tranquilo em relação a isso. Né? E a gente vai cair diversas vezes, a gente vai ter que levantar diversas vezes. Isso faz parte. Por você ser moradora, por conhecer, 23 anos de experiência, criando esse cenário que eu falei, Alessandra eleita, e nessa fase de transição, de fazer todas as averiguações, você acredita que vai ter surpresinha? Vai. Gestão pública não é fácil, né? A gente consegue planejar muita coisa na gestão pública, mas você não planeja que você vai acordar e vai ficar doente, vai? Não. Pois é. Por mais que a gente tenha um orçamento da saúde para contemplar, mas a gente nunca sabe a quantidade de pessoas, se vai ter um coronavírus, vai ter um surto de dengue, vai ter tudo. Então, a gente sabe preparar que a gente sempre pode estar mais preparado possível para tudo, mas sempre vai ter surpresinha. Porque a gente faz uma gestão de muitas pessoas juntos e cada um tem uma subjetividade enorme. Imagina uma cidade como Brumadinho. Então, eu sempre tenho que falar com você, gente, não vai sair 100% do que é a forma que a gente pensou. Não tem como. E a gente já começa o mandato pedindo desculpa. Porque a gente já sabe que quando no processo onde é eleito, algumas decisões você já perde força ali. Sim. Porque algumas decisões não foram dentro da expectativa que as pessoas criaram para aquilo. Você vai ser, assim, sendo eleita, vai ser a primeira prefeita de Brumadinho? Sim. E como que você recebe essa carga de responsabilidade? Uau, a primeira prefeita mulher de Brumadinho. Como que você recebe isso? Com muita gratidão, com um sentimento de responsabilidade, de desafio, mais um desafio da minha vida. E que Brumadinho entenda que, assim, eu vou dar o meu melhor, como eu sempre fiz, para fazer o melhor para aquela cidade. Porque aquela cidade precisa, realmente, de um olhar feminino, de um olhar de mulher que consiga entender que o seu filho está errado, mas que você vai continuar amando ele e tentar fazer o melhor para corrigir esse erro dele e dar assistência para ele. Não julgando, não colocando ele para fora. Entendeu? Então, assim, não excluindo ninguém. Eu quero fazer um mandato em Brumadinho de escuta, inclusivo, respeitoso, dentro da legalidade, que eu consiga transitar e passar aquilo que a vida me deixou com a minha maior herança, que é a minha experiência de derrotas, de vitórias, de altos e baixos, e falar assim, olha, pode contar comigo. Aqui as costas é larga. Que legal. Entendeu? Isso é muito... eu fico muito seguro em te escutar. Isso é muito importante, que as pessoas elas precisam disso. Saber em quem que está votando, isto é extremamente importante. Estamos chegando no final. Como todo papo bom acaba muito rápido, eu vou te dar os últimos minutos para você falar realmente aquilo que o eleitor precisa. Pois é, Brumadinho. Eu sou natural de Brumadinho, dedico a minha vida, amo a cidade, amo as pessoas. A minha formação toda foi, né, pensada como eu ia me capacitar
para ocupar, para ajudar, para somar na vida das pessoas, para ser útil. E eu posso ter certeza uma coisa assim, eu não prometo nada aquilo que eu não consiga cumprir, mas o que eu posso prometer para cada um de vocês, que se eu for prefeito de Brumadinho, que eu vou dar o meu melhor para fazer uma cidade mais justa, mais inclusiva, respeitosa, de oportunidades, que Brumadinho consiga trazer novamente esse pertencimento de orgulho de ser cidadão de Brumadinho, que você saia na rua e se identifique com a cidade, com tudo que está acontecendo, que você saiba tudo o que pode acontecer, se participar das principais obras de Brumadinho, participar da administração, claro, de forma respeitosa. A gente sempre tem que entender que existe grupos de pessoas que querem o melhor para Brumadinho, tem grupos de pessoas que querem, de certa forma, só prejudicar aquilo que a gente quer construir. Mas a gente vai dar voz a você, que muitos dos anos estão calados, estão coagidos, às vezes têm medo de falar por questões de perder ou de ser prejudicado futuramente. Mas você pode ter certeza que o meu melhor eu vou dedicar a cada um de vocês. Alessandra, obrigado pela participação. Fiquei muito feliz em escutar e que essa sua experiência de 23 anos, entendendo como que a máquina funciona, essa tua força em fazer diferente para Brumadinho realmente aconteça. Que eu acredito que vai nascer uma nova mulher, novas responsabilidades, novos desafios. E é muito legal, porque eu parto do princípio, contra números não há argumentos. E é 23 anos de experiência. Você já sabe como que funciona, já está muito enraizado o que você fez para a população de Brumadinho. Isso é muito importante. Eu espero que o eleitor também, ele leve isso em muita consideração para colocar lá no poder quem realmente fez e faz. É 23 anos de experiência, a gente não pode deixar isso de lado. E que numa próxima conversa nossa, daqui a alguns meses ou no próximo ano, nós possamos sentar aqui e apresentar, colocar, projetar nessa tela os projetos. Era assim, fizemos assim, era assim, estamos assim. Muita satisfação. Isso é muito legal, é isso que eu desejo para você. Pois é, eu também queria agradecer a oportunidade. E o que você falou de 23 anos, eu quero colocar essa experiência que eu tenho à disposição de Brumadinho, com a minha vontade, com a minha empatia, com o meu respeito, sabe? Com valores que eu aprendi até hoje, de que é possível fazer uma sociedade mais justa quando a gente consegue identificar aonde que o calo está. Né? Quando você está com um calo no pé, é muito fácil, né? Você te incomodou, você vai lá direto nele. Sim. Então, a gente precisa de entender isso. Brumadinho precisa de ter esse olhar. A gente precisa de entender que se eu cheguei a 3 mandatos a ser vereador de uma cidade, é porque realmente eu tenho alguma coisa a oferecer. Exatamente. Eu ofereci no legislativo, agora eu estou deixando o legislativo para um objetivo maior. E o meu legado que eu quero deixar para o Brumadinho, Rony, é que a gente nunca deve ser covarde, omisso. Vou voltar a dizer isso. Eu quero deixar um legado para minha sobrinha, para o meu sobrinho, para minha família, para todas as mulheres de Brumadinho e também do mundo, do Brasil, que a gente não pode ser refém do dinheiro, do medo, do poder em si. Eu preciso mostrar para as outras mulheres, para todo mundo que tem vontade de fazer diferente, que é pequeno como eu, que a gente precisa ter coragem para enfrentar isso. E a gente deixa um legado para que outras mulheres, outras pessoas que se sentem no mesmo condição de não ser incluída dentro dos maiores poderes, né, dos grupos políticos, que a gente pode ter voz. Uhum. Né? Por mais que às vezes falam algum outro som, mas a gente está ali falando da gente. Sim. Então é isso, a minha candidatura deixa esse legado para que Brumadinho entenda. Eu sempre falo isso com a minha equipe. Nem sempre o resultado do jogo ele mostra como foi o jogo todo. Uhum. Né? Sensacional essa analogia. Porque é o seguinte, às vezes um time jogou bem o tempo todo, 90 minutos, mas não teve competência de fazer um gol. Uhum. O time foi lá uma vez, o goleiro tomou um frango. O jogo de pontos corridos. Uhum. Quem ganhou os 3 pontos? Sensacional essa analogia. Foi o time que não atuou.
O outro teve 99%. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu quero, nesse jogo, por mais que as pessoas me colocam eu como inferior, como eu sou a terceira via, como não tenho condições, não. Mas eu tô deixando meu legado pra Brumadinho. Uhum. Eu quero, nesse final desse jogo, eu ter sido uma... Não aquela atriz que fez só número. Uhum. Quero falar assim, olha, eu agi dentro das 4 linhas, eu apresentei o meu melhor, o que eu poderia, mas eu não enganei ninguém, como eu sempre fiz, mas eu aceito a decisão final. Uhum. Respeito. É isso. Muito bom. Agradeço a participação, todo sucesso e até em breve. Vou querer conversar com você mais vezes. Eu também vou querer conversar com você, foi muito bom. Fiquei muita vontade, e assim, como psicóloga, me sentindo uma terapia hoje. Ah, que pô. Mas e assim, quantas memórias, eu falo assim, se a gente ficasse aqui até 8 horas da noite, eu ia ter história pra te contar. Uhum. Porque o meu dia, ele é extenso, tipo assim, quer dizer, cada mergulho é um flash. Uhum. Cada minuto é uma situação diferente, uma Exatamente. bomba diferente. Então, assim, isso é bom. Quando a gente para escutar as pessoas, eu acho que você hoje também aprendeu muita coisa. Exatamente. Muita coisa que você conflitou no seu dia a dia, que você parou para pensar, será que realmente eu estou fazendo a minha parte como cidadão, como eleitor? Será que eu estou realmente tendo esse pensamento, essa estratégia que a Alessandra está falando? Uhum. Né? Porque sempre assim, eu falo como assim, nem sempre a gente deve votar para ganhar a eleição. A gente deve votar naquilo que a gente acredita que aquela pessoa tem um perfil, porque a gente é o quê? É igual uma arvinha. Se você vai lá, e cuida dela, ela vai crescer. Uhum. Se você vai lá e joga entulho nela, vai abafar, vai morrer. Então eu preciso de fortalecer aquilo que eu acredito que pode ser diferencial no futuro. Eu falo assim, do mundo, né? Dos representantes, de reformular a política do país. Então, não vou votar na Alessandra, não, porque a Alessandra ele é terceiro lugar, vou perder meu voto. Isso não é jogo, aposta. Sim. É a sua cidade que está em jogo. Sim. É a gestão, o futuro dos seus filhos, dos seus netos, de todo mundo. Eu uso muito uma frase que é: o plantio é opcional, a colheita não. Não, é isso mesmo. E te escutando esses 23 anos plantando, creio que profetizo na sua vida em uma excelente época e momento de colheita para você. Amém. Que seja feita a vontade de Deus todo momento. E tudo no tempo de Deus. A gente tem que fazer a nossa parte aqui e esperar que tenha né? Eu acho que eu sempre foco nisso, porque às vezes tudo que acontece na minha vida que não foi tão bom, eu falo assim, poderia ser pior. Uhum. Né? Tudo isso aí faz parte de um aprendizado, isso faz parte da vida. Minha avó falava assim, né? O que não mata engorda. Então é isso que a gente tem que levar pra gente. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Disponha. Pessoal, esse foi mais um EngrenaCast. Até o próximo.